Bitcoin hoje se segurando no 51 e mantendo a nossa estrutura de alta. A gente tem que olhar muitos detalhes, vamos ver dados otimistas e eu vou te antenar no que a gente pode ter nessa semana aí, fim de ano, podemos ter surpresas e você tem que ficar ciente de todas elas. Então, bem-vindo ao canal Investidor Modesto, que você entende como é que o mercado funciona e a gente já vai começar simplesmente olhando alguns dados interessantes que nós estamos tendo agora. Por exemplo, observações, dominância do Bitcoin caindo 0,6%, o que é uma coisa legal, visto que vocês têm que entender o seguinte, tá, gente? A dominância está caindo, muita gente acha isso negativo, mas altcoins caíram muito em relação ao Bitcoin nessa queda que a gente teve. Então a gente teve muitos bons projetos que se desvalorizaram demais e agora eles estão recuperando prejuízo e você pode ganhar uma grana em cima disso. E eu já fiz um vídeo falando sobre isso, tá? Então, cara, se você aproveitou, pegou bem a nossa não indicação de compra aqui, hein? E olha só, a gente tem agora alguns dados importantes. Se a gente entrar um pouco no tempo gráfico menor, vamos ver que nós estamos tendo essa estrutura de alta, né? Uma estrutura que para alguns pode ser amedrontador, porque pode estar formando aquele padrão que muitas pessoas chamam de Bart Simpson, que ele tende a pegar para baixo, tá? Depois de uma lateralidade dessa. Eu costumo ver isso de outra forma. Se a gente usar aqui o índice de força relativa, ele vai dizer a força do mercado. O preço indica uma coisa, né? Se ele sobe ou desce. Agora, a força do mercado é sempre mais importante do que o próprio preço, porque ele vai dizer a força, o que está acontecendo dentro do preço, e o RSI ele vai dizer isso para a gente. Ou seja, você pode reparar que no RSI nós estamos tendo, aqui no gráfico de 4 horas, um fundo maior acima do anterior, ou seja, a gente consegue traçar uma linha de tendência de alta. Agora no preço também nós conseguimos fazer isso também, ou seja, Douglas, temos divergência nesse movimento? Não, senhores, tá? Nós estamos tendo um movimento limpo de alta. Isso é ótimo para a gente, porque a gente tem que entender que para a gente ter uma alta consistente, nós não podemos ter divergências. E o primeiro sinal de reversão que a gente teve aqui foi justamente a divergência que a gente estava vendo, que a força estava apontando para cima enquanto o preço estava apontando para baixo. E aí eu te pergunto, o mercado segue o quê? A força ou o preço? Então a força ela vai dizer tudo o que não está acontecendo no preço. Isso é muito importante você ter essa visão crítica. Agora é o seguinte, visto que a gente já conversou nos vídeos passados que nós estamos em uma lateralidade do preço, isso significa que, Douglas, com essa queda que a gente teve, isso indica pra gente que a gente vai voltar a subir? Não, tá? Por enquanto nós mantemos a nossa estrutura de lateralidade dentro de uma estrutura de baixa. A gente vem de uma baixa e nessa baixa nós estamos no momento atual em uma lateralização. Ou seja, a gente só vai confirmar alta quando a gente de fato romper essa resistência dessa lateralidade. Se você não sabe, nós temos que ficar de olho neste topinho aqui, que é justamente ali nos 51.700 dólares, tá? 51.700 a gente tem que ficar esperto, porque rompendo esse ponto a gente pode oficializar algum movimento de alta e quebrando essa estrutura de baixa que nós estamos tendo. Agora, super importante, a gente já tentou fazer esse rompimento uma vez e não conseguimos. Isso está deixando a gente meio, bom, cara, será que vai subir, será que não vai? Então a gente fica nesse meio de vai ou não vai. Ou seja, a gente está vendo o preço se manter numa faixa. A gente não está tendo nem força vendedora, nem força compradora ganhando o jogo nesse momento. Mas você que acompanha o nosso canal, você que é assistente desse canal, pessoa que assiste, tá? Você sabe que o RSI ele precisa de uma folga. Nós estávamos conversando. Olha isso aqui, gente. Foi exatamente o que eu falei acho que 3 vídeos atrás. Nós estávamos em uma estrutura de alta, vindo de uma estrutura de alta, e a gente estava. Pode voltar no tempo que eu falei isso, hein? A gente estava aqui no RSI, na região de sobrecompra, ou seja, a força compradora estava muito esticada, mais que o normal. E a gente já sabe que a força compradora que tem lucro, ela tende a vender e realizar o seu lucro e botar dinheiro no bolso. Então a força compradora alguma hora vai virar força vendedora. Isso é essencial você entender nesse mercado, tá? E a gente está vendo simplesmente que o quê? O RSI ele precisa dar uma folga. A gente estava aqui em cima, então a gente esperava o quê? 2 movimentos. Primeiro, um movimento de lateralidade no preço e com isso ele ia dando uma folga para o RSI na região de 50.
50 pontos do RSI, ou ele ia ter simplesmente uma queda aqui para voltar a subir, e aí já ia folgar o RSI também. E olha o que a gente teve um movimento de lateralidade, enquanto o RSI ele vai modestamente retomando a um valor neutro, que é na região de 50, ou seja, a gente está juntando forças para voltar a subir. Possivelmente, vamos analisar muito mais dados aqui, só que é muito importante. Então, se você olhou isso aqui e ainda não deixou o seu like, por favor, cara, eu tenho que ter um feedback seu, se o conteúdo aqui está sendo útil ou não, e o seu like é a maior prova disso, para eu ter ânimo e vontade. Eu já amo fazer isso para vocês, mas o seu like me deixa muito mais animado e eu trago com muito mais euforia esse conteúdo para vocês, que é sensacional, tá? Olha só, você entendeu o mercado, ó, é lindo. E olha só, Pull Multiple. Se você não sabe aqui, região vermelha é a região que o preço está muito esticado. Região verde é a região que o preço está muito de graça. Então você vê, bate no vermelho, cai, o pessoal realiza lucro. Bate no verde, compra, o pessoal enxerga oportunidade. Então, sabendo disso, vamos entender que isso aqui é basicamente para o lado dos mineradores. Os mineradores, eles tendem a vender o Bitcoin quando ele está em alta. Não faz sentido nenhum o cara simplesmente pegar e vender todos os Bitcoins e capitalizar. Exatamente nesse ponto agora, que a gente está no meio termo aqui, estamos em baixa, só que a gente está um pouco longe do nosso topo histórico. Então não faz sentido você realizar lucro, você fazer uma distribuição em um ponto baixo do gráfico. E a gente tem essa informação aqui, tá? A barrinha laranja aqui, quando ela está para cima, significa que os mineradores, o pessoal está vendendo. A barrinha de baixo indica que o pessoal está comprando. Ou seja, cara, a gente já conversou tanto esses últimos dias que essa estrutura de alta que nós estávamos tendo aqui no Bitcoin, essa primeira e essa segunda é exatamente igual, tem muita semelhança, cara, é praticamente idêntico. E a gente está vendo o mesmo processo de acumulação acontecendo. As pessoas estão usando o DIP, o fundo que a gente chama, para fazer compras, aproveitar essa oportunidade para comprar. E olha só, né, a gente tem alguns momentos de distribuição que é onde o preço cai. Isso leva a gente a pensar o quê? Se o pessoal está comprando, eles estão esperando alta, né? Quem gosta de comprar fundo é porque espera alta logo depois, e não o fim do ciclo. Então, esse é um dos motivos que me deixa bullish aí para o final do ano, que não levou dado suficiente para a gente simplesmente chegar e confirmar que acabou o ciclo, agora a gente chegou no inverno. E outra coisa, eu fiz uma postagem hoje no nosso Instagram, se você não segue, tá? Doug Tadeu, você tá perdendo informação de graça. A gente tá tendo o primeiro ciclo sendo exatamente igual ao esse ciclo atual. Olha, note as semelhanças, por isso que isso aqui foi basicamente usando Fibonacci, e você vê como que Fibonacci é perfeito. Você usar Fibonacci é simplesmente maravilhoso, te dá uma noção muito boa do mercado. E a gente tá vendo que no primeiro ciclo a gente teve, baseado em Fibonacci, essa lateralização, essa quedinha, essa correção do preço no meio termo, e depois ele já rompeu a região de 1.618 de Fibonacci. E nós nem chegamos nesse momento, nesse ciclo, o que leva a crer que a gente pode ter mais uma alta para o ano que vem, em janeiro, fevereiro, no máximo. A gente tem uma porrada para o Bitcoin bem rápida, e aí você tem que ficar esperto, saber a hora de sair. Se você não tem nenhuma noção, cara, você precisa saber de gráfico. Eu tenho um treinamento aí embaixo, tá no link na descrição e no comentário. Fica à vontade para você conhecer. Você tem 7 dias para ver se você gosta ou não. Só que é muito importante você saber se lidar nesse mercado e cuidar do seu dinheiro, tá? Que é muito importante. Então a gente tem muitos dados positivos e outra coisa, tá? Temos o vencimento de opções. O que são opções? Gente, uma palhinha rápida aqui. Opções futuros é basicamente você negociar o Bitcoin em uma data futura. Só que nesse futuro você vai ter que escolher um lado. Lado vendedor, lado comprador. Você vai ter que esperar se ele vai descer ou cair. E muitas pessoas com muito dinheiro estão apostando que o Bitcoin daqui a pouco vai estar lá em cima. Então, o que acontece? O cara que tem muito dinheiro, o cara que se é autonomiado baleia, ele tem muito dinheiro. Então, se ele vamos lá. Cara, até meu cérebro quebrou aqui. Se ele espera que o Bitcoin vá subir e ele aposta com isso que o Bitcoin vai subir, ele não vai querer perder dinheiro, gente. O cara que tem muito dinheiro, ele não vai querer dar mole. Então, é normal que ele empurre o preço. Então, esses dados de muitas pessoas com dinheiro esperando que o Bitcoin suba, esses contratos que eles fazem essa compra, tá? Cada contrato aí tem um vencimento. Ou seja, tá perto de vencer e o cara apostou em 60 mil.
Bom, a gente está em 50, então o cara está negativo. Quando vencer, ele vai realizar prejuízo. Ele não quer isso. Não sei se deu para entender bem, mas depois eu vou explicar melhor assim que vocês pedirem, tá? Então, vai vencer um negócio que o cara tá no prejuízo. Então, a tendência é, antes do vencimento, o cara jogar o preço lá para cima, para ele pelo menos sair no lucro. Então, isso é muito importante. E a gente está tendo essa aposta no Bitcoin e no Ethereum. Os grandões estão apostando em alta e esses contratos deles apostando em alta estão perto de vencer, tá? Isso é muito positivo, porque manda pra gente a ideia aqui. Cara, pode subir, eles podem empurrar o preço para cima. E aliado também com esse dado que a gente vem falando tanto, né? Realização de lucro e prejuízo. O pessoal tá pegando esse fundo e realizando prejuízo ao máximo. O pessoal realiza prejuízo e aceita as perdas. Isso é horrível. É o pior sentimento possível, você ver o dinheiro queimando na sua frente. Se você compra a 10 e vende a 5, cara, você tá queimando 50% do seu dinheiro investido. Você tá jogando fora dinheiro. Então é muito importante você saber o que você tá fazendo nesse mercado e não fazer besteira. Por favor, tá? Eu peço pela carteira de vocês, para vocês tomarem muito cuidado e sempre ter uma estratégia por trás, tá? Por quê? Cara, perder dinheiro não é legal, nem um pouco. Agora, a gente tá vendo uma continuidade, tá? Dessa queda de reserva de Bitcoin nas corretoras. As pessoas estão tirando seus Bitcoins da corretora. Apesar de, recentemente, a gente está tendo uma altinha aqui, mas você olhando o panorama geral, é sempre bom a gente entender o contexto geral do que só olhar um dia. Então, a gente está vendo o aumento dessa reserva e junto com isso nós estamos tendo os 2 últimos dias aí com alta, Bitcoin tendo um número expressivo aí de depósitos nas corretoras. Douglas, significa que acabou? Cara, não. Vamos olhar de uma perspectiva macro, né? A gente está vendo, olha só, o pessoal está acumulando Bitcoin desde o nosso fundo anterior, desde aqui, ó. Vamos lá, deixa eu pegar no gráfico diário para mostrar para vocês que nós estamos acumulando desde esse ponto aqui. Ou seja, bom, se o pessoal está acumulando, é de se esperar alta. Então o que a gente vai fazer agora? Bom, o jeito é esperar alta, mas sempre espertos, tá? A gente não sabe a direção do mercado, a gente só vê alguns dados que tendem a comprovar isso ou não. Só que se você olhar de longe aqui, você vê que nos últimos dias a gente está vendo mais bitcoins sendo retirados do que colocados nas corretoras. Tivemos aí, vamos chutar aqui, 10 dias de bitcoins sendo sacados em massa da corretora, enquanto a gente está tendo 2 de depósito. E eu volto a lembrar para vocês que, olha isso aqui, gente. Quando a gente está perto de uma reversão do preço aqui, olha a quantidade de bitcoin que foi depositada aqui. 46 mil bitcoins. Então, o cara que viu isso aqui, 46 mil bitcoins sendo depositados na tendência de baixa, foi mais ou menos aqui, deixa eu mostrar para vocês um gráfico, foi mais ou menos aqui que o cara pegou e depositou 46 mil bitcoins na corretora. Todo mundo pensou, cara, ele vai despejar no mercado, agora acabou de vez. O que aconteceu? Pum, porrada para cima. Ou seja, o mercado gosta de pregar essas peças e nós estamos tendo exatamente isso agora. Você pode ver que o preço passou um bom tempo aqui, vamos pegar essa época aqui, um bom tempo sendo acumulado para depois tomar uma porrada para cima. Então as pessoas vão cultivando essas quedas aos poucos, por isso que a queda ela dura mais tempo que o normal, porque as pessoas compram. Isso é interessante, a gente está tendo o mesmo movimento acontecendo agora do que aconteceu antes. Uma lateralidade depois de uma queda para voltar a subir. Agora, se isso vai repetir ou não, já é outra história, mas seguimos completamente bullish ainda com todos os dados que estão mostrando. Então, por favor, se inscreve nesse canal para acompanhar toda a análise, todo dia que a gente faz aqui, para você entender o que está acontecendo no mercado, para você tomar a sua estratégia, tomar a sua decisão, baseado em dados que, cara, que não é brincadeira, a gente não brinca em serviço, a gente tem que entender esse mercado e é muito importante você ter um controle total sobre o seu dinheiro e sua estratégia nesse mercado, senão você não sobrevive, tá? Então, muito obrigado por ficar comigo até aqui. Feliz Natal, afinal, né? Boas festas, bom descanso pra você. Vamos começar um ano cheio de força, cheio de graça, cheio de conhecimento novo que a gente precisa estudar. E forte abraço, tamo junto. É nóis.